Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A silagem é um alimento obtido pelo processo de ensilagem de forrageiras para a alimentação de ruminantes. Embora as silagens sejam os alimentos mais comuns nas fazendas leiteiras, são elas também as mais variáveis na alimentação dos animais. Como resultado, elas são geralmente fonte de problemas advindos da alimentação. Então, alguns parâmetros para determinação da qualidade devem ser observados. De acordo com o especialista Júnior César Martins, para identificar se a silagem está pronta e é de boa qualidade, alguns aspectos devem ser avaliados, como coloração, odor, umidade, proteína bruta, proteína solúvel, fibra em detergente neutro, o FDN, perfil de fermentação, temperatura, pH e tamanho da partícula. A coloração da silagem pode indicar potenciais problemas de fermentação. Silagens com excessivo ácido lático poderão ter coloração amarelada, enquanto aquelas com alto ácido butírico poderão ter tom esverdeado. Silagens marrons e pretas normalmente indicam danos por aquecimento e umidade. Essas silagens têm alto potencial para aparecimento de morfos e não devem ser oferecidas aos animais. Coloração branca também indica crescimento de morfos. Odor na silagem. Pode também ser utilizada para a avaliação do padrão de fermentação da massa ensilada. Silagem normal tem fraco odor devido ao ácido lático. Caso a produção de ácido acético seja alta, então a silagem pode ter um cheiro de vinagre. Alto etanol proveniente da fermentação de levedura provoca cheiro de álcool na silagem. Fermentação clostrídica resulta em cheiro de manteiga rancificada. Fermentação propiônica resulta em cheiro forte e adocicado ao paladar. Danos por aquecimento podem causar caramelização ou cheiro de tabaco. Silagens mofadas têm cheiro de podre. Lembre-se que o cheiro é importante, pois pode haver também a redução do consumo pelos animais. Já a avaliação química da silagem deve ser realizada em laboratório de análises comerciais, podendo ser analisados os parâmetros recomendados. Nesta última parte do podcast da Milk Point sobre silagens e os cuidados que você, produtor rural, deve ter para não errar o processo, os especialistas zootecnista Marcos Factori e Rafael Reis, professor no Instituto Federal de Rondônia, falaram para as entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e para a zootecnista Stephanie Gonçalves, que a solução para a silagem não é a ferramentação, e sim fazer o melhor possível com o que o produtor tem nas mãos. O importante é o produtor entender o conceito, né? O que é o conceito de ensilar, né? Por que é importante? O importante, então, independente da forma como você faz, é conseguir compactar isso bem e conseguir vedar bem, né? E acho que e aí entra lógico, tem, como o Rafael falou, locais que você consegue fazer isso melhor. Mas se você não tem como fazer dessa forma, você faz o melhor possível, né? Com o que você tem, pensando também no que o Marco falou depois, como que eu vou tirar, né? Levando isso em consideração também, né? Como é que eu vou tirar essa silagem depois? Então, acho que isso de entender o conceito, pensar no processo e tomar decisão para fazer o melhor possível é melhor do que focar no... o produtor, assim, ele tem muito disso também, né? A gente falou isso no primeiro episódio que a gente soltou da questão do vagão forrageiro. O vagão forrageiro faz milagre na propriedade. Ou então, vou construir um compost barn e vai fazer milagre. Fazer uma ordenha canalizada resolveu todos os meus problemas, né? E não é a ferramenta, a solução não é a ferramenta, é você entender o processo e conseguir fazer o melhor possível com isso daí. Então, acho que aí a gente termina, né? Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queriam comentar. Aí, mas acho que a gente atendeu bem
o objetivo do capítulo, né? Que era saber onde não se pode errar. Então, você não pode errar lá na adubação, de acordo com o que você vai plantar, você não pode errar na escolha da semente, você não pode errar na questão do maquinário, você não pode errar na questão da escolha do silo, principalmente na vedação, na compactação. Então, todos os pontos que a gente levantou aqui, não é querer trazer quais são as melhores ferramentas, mas como você consegue fazer o melhor com a ferramenta que você tem, entendendo o conceito por trás do processo de ensilar. Acho que é isso, né? Pessoal, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Acho que mais do que ter a ferramenta é saber usar, né? Saber usar, aplicar ela de forma correta para trazer o melhor resultado. Entendendo o conceito, aplicando dentro da sua realidade, seja no grande ou no pequeno produtor, dá para ter resultados legais aí, tendo um capricho, uma dedicação bacana. Isso aí. Tá. Não, eu ia fazer eu acho que para fechar, né, o assunto, assim, o Marco tocou num ponto muito importante aí, pessoal, que é o dimensionamento do silo, né, com base na retirada diária. Você tem que saber o consumo, quantidade de silo, etc. Eu vou só puxar um outro ponto dentro desse contexto aí. O produtor, né, Marco, às vezes, o produtor fecha a conta do custo da silagem quando ele veda o silo. Ele vai na lavoura, se ele tiver balança, nós estamos falando já de um produtor antenado, ele está pesando quantos caminhão veio, né? Veio. Eu produzi 500 toneladas na área. Legal. Aí ele fecha o custo de produção aí, gastei tanto para colher, gastei tanto com lona, tal. E aí, ele está fazendo a conta errada. Isso aí é quilo de tonelada de forragem que ele produziu ainda. Porque dentro do silo, dependendo do que você fez bem feito ou mal feito, tem perdas de 3%, tem perdas de 15%. E isso tem que ser embutido no custo. Mas eu estou falando perdas de matéria seca, não matéria natural. E tem um outro ponto, né, Marco? O que se perde depois da abertura? Tá? Isso, o produtor às vezes não está antenado nisso. E esse manejo que o Marco comentou do desabastecimento, da retirada da silagem, é para fechar com chave de ouro aquilo tudo que você fez para trás. Porque se você fez tudo certo para trás, você produziu uma boa silagem e você perde 15% depois. Porque você fez um silo muito grande, porque você está deixando o painel do silo aberto, porque você está retirando uma fatia, uma quantidade muito pequena, né? E aí o produtor não põe isso na conta, porque ele já fechou a conta da silagem antes. Então, eu acho que é importante alertar para esse manejo de retirada da silagem, o manejo do uso da silagem. Porque quantas vezes, né, Marco? Você vai em confinamento de gado de corte, por exemplo, às vezes tem um funcionário que ele vai passar metade do dia ou o dia inteiro com um garfo tirando silagem estragada do silo. Tem a perda do material e ainda você está ocupando a mão de obra de um cara para tirar isso do silo, porque senão pode contaminar os animais, né? Então, assim, o manejo do desabastecimento não pode ser negligenciado, né? Pelo contrário, o Marco já deve ter visto, vocês já devem ter visto. Em 3 dias você perde toneladas de silagem com bolor, com fungo que dá num painel do silo mal manejado. É coisa de 2 para 3 dias. Se não for, às vezes, de um dia para o outro, você abre a lona, tá branco, né? E você pagou para produzir isso. E você tem que jogar fora, né? Então, para fechar, né, Marco, eu acho que é importante não negligenciar esse ponto. Não é achar que vedou o silo, protegeu o silo, não, agora tá bom, acabou, não. A coisa vai até lá no coxo. A coisa vai até ver se está saindo grão nas fezes das vacas lá na frente, né, para saber como é que foi o seu processamento de grão. Então, acompanhar todo o processo até o finalzinho, né? E acho ainda, Rafael, além dessa questão da questão do custo também, né? Você pensar que ali você está perdendo a silagem que vai alimentar seus animais lá na frente. Então, quer dizer, menos tempo de comida para o seu animal, que às vezes, se ele não fez a conta para mais, ainda que é muitas vezes o que acontece, ele fica desabastecido lá na frente,
e vai comprar silagem, às vezes, no tempo de seca, num valor muito mais alto, porque também não levou em consideração essa questão. Lógico, temos que trabalhar para perder o menos possível, mas também colocar no custo e nesse cálculo de quanto tempo dura a silagem que eu fiz, né, essa possível perda aí, né, entrar com isso também para não faltar comida lá na frente, que é um outro custo também, um outro problema, né, e você já perde dinheiro de várias formas, você vai ter que comprar comida mais cara, você tem quebra de leite, enfim, você perde dinheiro de 1 milhão de formas diferentes, né? E nós vamos continuar esse assunto depois do intervalo, não saia daí. Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Dentro da avaliação química da silagem, vários pontos podem ser observados, como a umidade da silagem. A determinação da quantidade de água é importante para conhecimento da matéria seca e, portanto, para o balanceamento da dieta. Este teste é simples e pode ser feito de forma artesanal. Na própria fazenda, você utiliza um micro-ondas. Proteína bruta da silagem. O fornecimento de proteína é o que mais onera a alimentação. Assim, a quantificação correta do teor proteico da forragem é importante para o conhecimento da quantidade de proteína suplementar que deverá ser oferecida proveniente de concentrados, que são mais onerosos que as forragens. Proteína solúvel da silagem. É a medida de quanta proteína é potencialmente utilizada no rumen para a produção de proteína microbiana. O excesso de proteína será metabolizado pelo fígado e excretado na urina, encarecendo o custo da alimentação. Silagens mal manejadas têm mais de 60% da proteína na forma solúvel, o que não é bom. O ideal é que a fração solúvel permaneça entre 40% e 60% da proteína bruta total. Nitrogênio amonical da silagem. Esta fração corresponde ao nitrogênio não proteico, NNP, da fração solúvel. O objetivo é minimizar o NNP e, com ele, as aminas, que podem reduzir o consumo dos animais. Bom seria manter essa fração entre 8% e 10% da proteína bruta total. Fibra em detergente neutro, FDN, na silagem. A quantidade de parede celular é inversamente proporcional ao consumo de matéria seca. Alta fração FDN tem baixo potencial de consumo, que pode ser minimizado pelo processamento do alimento por meio de uma picagem bem feita. Perfil da fermentação da silagem. Essa é a importante análise química. Visa quantificar cada importante ácido graxo volátil, o AGV, produzido durante o processo fermentativo. Normalmente, o ácido lático é o predominante, perfazendo cerca de 60% do total dos AGVs da silagem. Excessiva quantidade de acético, propiônico ou butírico, assim como etanol, indica fermentação de baixa qualidade. De acordo com o especialista Júnior César Martins,
As características físicas são o pH da silagem, que é uma medida de acidez. Silagens de alta umidade são instáveis quanto ao pH. Silagem de boa qualidade está associada com baixo pH, variando de 3,8 a 4,2 para silagem de milho e entre 4 e 4,8 para silagens de gramíneas. O zootecnista Marcos Factori finalizou que é necessário o produtor rural melhorar a cada dia e buscar recursos e informações. Nós temos que, todos os dias, o crescimento, e tem que existir, eu quero ser melhor que hoje e quero ser pior do que amanhã, tá? Então, o aluno me faz essa pergunta também. Professor, você não precisa mais estudar, né? Quando você chega na situação de professor, de um pesquisador, de um técnico, aí que você precisa estudar, certo? Então, o produtor, ele nunca vai saber tudo, assim como nós não vamos saber tudo. Então, eu quero ser melhor que ontem, eu quero ser pior do que amanhã. Então, eu quero levantar, aprender. Então, o produtor não pode errar em tudo isso, ele não pode errar, ele não pode perder esse bate-papo. Essa riqueza de informações, não é porque eu estou aqui participando, não. Mas o que vocês não sabem que eu já aprendi hoje. Eu tenho certeza que o Rafael, com certeza, aprendeu alguma coisa, a Maísa e a Stephanie também. Nós aprendemos diariamente. Então, o produtor ele tem que buscar isso. Ah, não quero pagar assistência. Então, ache os canais gratuitos. Escute aí. Eu não sei falar podcast? Não sei falar assim, tá? Eu tenho vergonha de falar essas coisas, né? Porque eu não sei falar nem o português, imagine, né? Mas eu falo para vocês, busque as informações, busque os cursos, busque as palestras, busque os profissionais, busque a informação. Só assim eu vou errar menos. Ah, não, mas eu já sou o O da silagem, eu já sou o campeão da silagem. Mesmo campeão da silagem, ele vai aprender alguma coisa. Talvez eu vou utilizar um termo feio aqui, mas não é denegrir, né? Aquele capial lá, que está lá no fundão do coisa, ele vai ensinar alguma coisa para nós. Então, pode ter certeza absoluta que as técnicas sempre vai haver evolução. Então, produtor, técnico, busca sempre informação, vá atrás da informação. Nós todos precisamos dela, tá? Com certeza, e acho que é isso aí, né? Isso que você falou, a informação sempre se renova, né? Se não tivesse nada de novo a aprender, a gente não estava estudando silagem até hoje, ou qualquer outro assunto, né? Não estava pesquisando, podia ter parado as pesquisas, que chegamos no máximo do conhecimento, né? E não, a gente está sempre tentando aperfeiçoar, né? Sempre pode ser melhor. Você ia falar alguma coisa, Rafael? Eu acabei te cortando aí. Não, estou só ouvindo agora para a gente fechar. Ah, legal. Então é isso, pessoal. Acho que ficou uma mensagem aqui muito importante sobre silagens, onde você não pode errar, e até lições de vida aí também, né? Que servem não só para a produção de leite, para a produção de silagem, mas acho que para a vida, essa questão do constante aprendizado. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, muito obrigada ao Rafael, ao Marco, pela disponibilidade, pela parceria de sempre. É um prazer contar com pessoas aí renomadas na área e dispostas, né, a compartilhar esse conhecimento com o produtor e com os técnicos, com quem quer aprender sobre o assunto. Acho que o que a gente sabe tem que ser compartilhado. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aí. Stephanie, obrigada também pela contribuição de sempre, né? E vamos aí até o próximo episódio, já deixando aqui para vocês saberem. O nosso tema é sustentável produzir leite a pasto, vantagens e limitações do sistema. Vai ser o episódio que vai fechar aí a nossa série de nutrição. E aí nós vamos para uma outra série sobre outro assunto dentro da produção de leite que é tão amplo aí. Então, acompanhem os outros episódios. A gente está presente no Spotify, no YouTube, no Deezer, no iTunes, SoundCloud, no próprio site também tem a abinha onde você pode ouvir o podcast. Então, aproveitem a informação aí, como o Marco comentou. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Até a próxima. A temperatura da silagem é uma medida da quantidade de calor produzida que pode ser facilmente mensurada com a ajuda de um termômetro. Depois de estabilizado o processo fermentativo, a temperatura deverá ser próxima da ambiente,
Temperatura acima da temperatura ambiente sugere respiração oxidativa realizada por mofos ou outros fungos. Temperatura acima de 49 graus Celsius sugere potencial para danos por calor. Boas silagens não esquentam quando no coxo à disposição dos animais. O tamanho da partícula da silagem. A fibra é de fundamental importância na dieta de ruminantes para manter as funções do rumen e a atividade de ruminação. Partículas muito pequenas podem causar problemas metabólicos como acidose ruminal, mas, por outro lado, o tamanho da partícula muito grande reduz o consumo e o desempenho dos animais. No Brasil, com os implementos disponíveis, o objetivo é reduzir ao máximo o tamanho da partícula. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora, abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Paulo Afonso Tibes, Antônio de Paula Acedo, Ana Beatriz Dias, Renan Aguiar, Aline Ribeiro, Roberto Ítalo, Eduarda Beltrame Braga, Marcone Reis, Aladir Macedo, Sônia Matos, também a Cleide e seu Ataíde na Fazenda das Lajes. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela antena parabólica, pela internet. Beijo para minha querida esposa Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.